Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Isaías capítulo 6. Eu já preguei nesse texto e eu vi uma direção de Deus para me pregar nele de novo. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado está o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero falar um pouco sobre Uzias para que você entenda o contexto aqui da época. No ano em que morreu o rei Uzias, não foi um simples ano, não foi uma mera informação que Isaías falou, mas estavam acontecendo algumas coisas e eu quero mostrar aqui para você um pouco do que estava acontecendo, amém? No ano em que morreu o rei Uzias ou Azarias, você vai ver a história de Uzias em 2 Reis, capítulo 15, versículo 7, e em 2 Crônicas, capítulo 26. Uzias foi um rei que fez coisas boas ao povo de Israel. Uzias foi o rei de Judá, no período dos anos 740 a.C. Ele foi filho e sucessor de Amazias, do trono do sul, ou seja, Judá. Após a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos, ficando o reino de Israel no reino norte, e o reino de Judá no reino do sul. Porém, juntando os dois, era a mesma coisa. Enquanto Uzias governava no reino do sul, Jeroboão II era rei do reino do norte no período 753 a.C. Foi durante esses 2 reinados que Israel experimentou o maior período de prosperidade depois da morte de Salomão, ficando abaixo do rei Josafá. Uzias morreu aos 67 anos, ele reinou durante 52 anos e morreu aos 67 anos devido à sua lepra. Uzias foi um rei que obteve sucesso e fez grandes feitos em nome do Senhor. Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 26. Se você quiser aí escrever para depois você ver sobre a história de Uzias. Eu classifiquei alguns feitos de Uzias aqui para você ver a importância desse homem que Isaías fala. Quando Uzias subiu ao trono, ele reformou as defesas de Jerusalém e reorganizou os exércitos, trazendo novas tecnologias de rearmamento. Uzias consolidou a posição do rei de Judá nas rotas comerciais e reabriu portos industriais. Uzias estabeleceu a economia do reino de Judá. Uzias também construiu fortalezas em localizações estratégicas. Uzias investia muito na agricultura e ele também investia muito em cuidar de gados. Uzias foi um homem próspero em seu reinado. Um homem que ajudou o seu povo, passou 52 anos reinando no reino de Judá, e o povo se alegrou com ele até que Uzias morre. Para quem não sabe, a morte de Uzias foi porque ele profanou o templo. Ele entrou lá e se achou o bichão, e Deus feriu ele com a lepra, a qual levou ele à morte. Mas antes disso, Uzias deixou um legado de um bom rei. Amém? Fez coisas boas pelo seu povo. Então,
Um homem a qual era referência para um povo, um homem a qual era líder de seu povo, morre. Porém, no ano em que o rei Uzias morreu, a qual Isaías cita, no começo do versículo, não foi uma época simples e fácil. A época foi de perigo e crise. O grande rei assírio Tiglat-Pileser III, também citado como Pul, tinha subido no trono em 745 a.C. E quase de imediato começou uma série de campanhas de perseguição que levaram à conquista da maior parte da Ásia Ocidental. E Pileser ficou conhecido como o terror do norte. Ele temia ao sul porque Uzias era um homem muito forte que resistia aos assírios, porém ele sempre atacava do lado sul de Israel, que é onde Jeroboão II governava. E Uzias foi um rei que resistiu fortemente aos assírios. E Pileser, esse foi responsável por ter levado vários cidadãos do Reino do Norte para suas terras e ter forçado a se renderem às suas culturas, a cultura dos assírios. E Pileser é citado em 2 Reis, capítulo 15, em 1 Crônicas, capítulo 5 e em 2 Crônicas, capítulo 26. Uzias morreu quando Tiglat-Pileser realizava campanhas contra o Ocidente, países da região mediterrânea da Ásia. Provavelmente os países ali eram Líbano e Palestina, e Israel no meio. Então esse cara, os assírios e Pileser, eles estavam conquistando tudo ao redor. Só que eles não tinham conquistado Israel. Eles atacavam, conseguiam levar algumas pessoas, só que eles não dominavam ainda, porque eles temiam a Uzias. E exatamente nesse período, a qual esse homem obteve sucesso. E se você for ler nos manuscritos assirianos, se você colocar lá no Google, manuscritos dos assirianos, reis dos assírios, vai estar lá uma citação de Tiglat-Pileser, ele dizendo que Uzias era um homem forte e resistiu muito bem até o período de sua morte. Então eles temiam, e Uzias, o rei de Israel, sendo inimigo, é citado na história dos reis assírios como um dos maiores inimigos que existiu na história. Então assim, esse homem que era temido por muitos inimigos, Uzias, morre. E o que é que acontece? No mínimo, o povo de Israel estava sofrendo ameaças. No mínimo, eles ficaram fragilizados. O seu rei, a qual eles confiavam, tinha morrido. Então, no ano em que morreu o rei Uzias, não foi uma simples informação. Era um ano de luto, um ano de fragilidade e, além do mais, estava sendo um ano de reconstrução estrutural. Para você que não sabe, isso já foi comprovado cientificamente e biblicamente. Nos anos 700 houve um terremoto que ficou na história de Israel. Isso é registrado em Amós capítulo 1, versículo 1, em Zacarias 14, versículo 6. Alguns estudiosos dizem que a ira de Deus foi tão grande que ele respondeu Israel com esse terremoto por causa da profanação de Uzias. Mas o que se sabe é que esse terremoto aconteceu e abalou ali Israel, meu amigo, você sabe. Se para estar na história até hoje o negócio não foi simples, não foi aquele terremoto que tem lá em Itapipoca, não. O negócio foi grande. E ficou registrado, então, luto, ameaças, um caos estrutural, né? E idolatria. É interessante que tem um livro que o pastor me indicou, que o nome do livro é Você se torna aquilo que você adora. É uma análise teológica sobre idolatria bíblica, do G.K. Bailey, não sei se é esse o nome. É interessante que, a partir do capítulo 35 do livro, ele fala sobre o contexto de idolatria, e ele usa Isaías capítulo 6, para falar sobre a idolatria do povo de Israel. E é muito interessante, cara, porque ele diz assim que
a maior evidência da idolatria do povo é quando ele não enxerga e não escuta, porque ele se torna parecido com o seu Deus. Por isso que Isaías ele cita lá, se eu não me engano, em Isaías 44, que os seus deuses eles não têm olhos, eles têm olhos e não vê, têm boca e não fala, têm ouvidos e não escuta. E ele diz assim: o povo de Israel está parecido com esses próprios deuses e mais. Comentário do cara: o que mais choca é que eles mesmos confeccionam esses deuses, eles mesmos fazem. Então uma coisa que eu aprendi e cabe uma aplicação aqui para nós. Atualmente, você percebeu que se render a um Baal, um Exu, um demônio aí das outras religiões, não é mais tanto escândalo, está ficando cada vez mais normal. Você sabia disso? Porém, a novidade, que não é novidade, é que nós cristãos estamos confeccionando nossos próprios deuses e nos tornando parecido com eles. E sabe de uma coisa? O seu Deus é o dinheiro muitas vezes, sua profissão muitas vezes, sua roupa muitas vezes, suas músicas muitas vezes, seu estilo muitas vezes. E nós mesmos confeccionamos e muitas vezes não escutamos, não enxergamos, não falando. Estou com medo aqui de falar tudo errado, não falamos. E muitas vezes nós estamos assim mortos porque nós estamos sendo apenas um resultado do próprio Deus que criamos. E aí é que está. Porque isso é a maior evidência de alguém que é idólatra. Então cuidado com aquilo que você gosta, com aquilo que você ama. Cuidado com aquilo que você dá prioridade, meu amigo. Porque pode ser muito bem um deusinho, um baalzinho que você fez e está levando no seu bolso como um chaveiro. E quando ninguém está vendo, você se prostra a ele. Então, no ano em que morreu o rei Uzias, não foi simplesmente uma informação. Luto, um caos, idolatria, ameaças. Era um tempo como esse, difícil. Mas foi um tempo de caos, que Deus aparece para Isaías num alto e sublime trono. Um tempo de caos, cara. Um tempo de idolatria. Um tempo a qual tudo estava cooperando para o ruim. Deus aparece para Isaías em um alto e sublime trono. Sabe uma coisa? A palavra trono no grego é tronos, que significa realeza, poder, governo. E quando Deus aparece para Isaías, e Isaías olha e diz: eu vi o Senhor, Deus soberano, assentado em um alto e sublime trono. A mensagem que Deus queria dizer para Isaías era: em meio ao caos, eu continuo real, soberano, constante, poderoso. Eu continuo santo. Eu continuo vivo. Meu amigo, sabe de uma coisa? Quando Deus se revela a um homem em meio ao caos, não tem para onde olhar, cara. É o trono de Deus que fascina o Filho de Deus. Eu sou fascinado pelo meu Senhor, meu amigo. E sabe, estamos vivendo tempos semelhantes. Aí fora está um caos. Parece que cada vez mais a treva está obtendo sucesso e ameaçando os cristãos. Não é isso o que se parece? Idolatria, meu amigo, vou lhe dizer. Um caos. Uma desestrutura aí. Não é aqui, sabe, palpável aqui, paredes, como eu citei do terremoto, mas é uma desestrutura emocional nas pessoas, ideologias de gênero cada vez mais tomando as pessoas e dando crises de identidade nas pessoas. Está um caos, mas é um tempo como esse que Deus está se revelando e querendo mostrar o trono dele para você. É um tempo como esse que Deus está real e constante. E a minha pergunta é: para onde você vai olhar? É para o trono de Deus ou para o caos? Porque se nós olharmos para o caos, a gente vai ser um resumo do caos, cara.
A gente foi chamado para olhar para o trono de Deus e se fascinar com o trono, com a face do eterno. Fomos chamados para amar o Senhor, contemplar a sua beleza e querê-lo todos os dias. Amém? Essa casa foi chamada para olhar para o trono de Deus, meu irmão. Em meio ao caos, Ele é aquele que você precisa fixar os seus olhos. É nele que você precisa fixar os olhos. É em Jesus. Se você olhar para mim, meu amigo, sinto muito, mas você vai levar uma topada. Agora, se você olhar para o Senhor, aí, meu amigo, aí você voa. Aí você vive, cara, você tem vida. Olhar para o Senhor, você tem vida. Porém, isso necessita de uma reação de sua parte. Logo mais eu vou falar um pouco disso, mas Isaías, quando ele vê o Senhor, ele é purificado, é desconstruído algo nele, ele se percebe. E Deus diz, a quem enviarei? Imediato ele diz, eis-me aqui. Tu me purificou, mudou minha vida, eis-me aqui. E olhar para o trono de Deus tem uma consequência que resulta numa atitude sua. E a minha pergunta é, qual vai ser sua atitude e sua reação? Ninguém olha para o trono de Deus e fica parado, a gente olha e avança. A gente olha para o trono de Deus e avança, cara. Jonas Madureira diz que o fato de você não decidir, você já está decidindo. Decidindo o quê? Ficar estacionado, ficar neutro, não fazer nada. Então não caia nessa de achar que, eu não sei o que vou fazer da minha vida, não sei o que é que eu faço. Você já decidiu não fazer nada. Precisa de uma reação. Se você viu a glória de Deus e não está reagindo e respondendo de forma que o agrade, você não viu o trono de Deus. Você criou um trono para si mesmo. Está seguindo suas próprias convicções. Amém? Então minha pergunta é, qual vai ser sua resposta? Isaías vê o trono de Deus, Deus assentado sobre um alto e sublime trono. E a Bíblia diz que a orla de Deus enchia todo o templo. Eu amo isso aqui. Tu sabe disso, eu falei 1000 vezes já. A Bíblia diz que a orla de Deus encheu todo o templo. Na época medieval, quando os reis lutavam, e quando o rei vencia outro rei, era de costume, o rei maior, superior, que venceu, arrancar a capa do rei que perdeu e colar em sua própria capa. E quanto mais a capa era maior, era sinal de soberania, poder, governo, temor. Em um tempo como aquele que o rei Uzias havia morrido e Tiglat-Pileser estava avançando, o povo com medo das pessoas, Tiglat tomar tudo ali, Deus aparece para Isaías com a orla bem grandona dizendo, eu sempre serei soberano, olha o tamanho da minha orla. Eles podem querer avançar, mas eu sempre estarei no trono. Eu sempre serei soberano. Eu sempre serei Deus, cara. Eu sempre serei aquele a qual nunca vou perder. A qual ninguém vai tomar o meu trono. Ele sempre será, meu irmão. Não se engane. Não é um Papai Noel que está lá sentado no trono. É o soberano, aquele cuja orla enche todo o templo, a qual todos os reinos se humilham diante dele, a qual o céu é o seu trono e a terra é o estrato dos seus pés, cara. Você sabia disso? Se você tem Deus, meu irmão, a quem você vai temer? Era como se Deus estivesse dizendo para Isaías mesmo, tu tá com medo de quê, cara? Eu sou soberano, minha orla enche todo esse templo e minha glória enche toda a terra. Ninguém escapa de Deus, irmão, ninguém. Aquele que se sente maior, aquele que se sente grande, cara, coitado. É como se Deus estivesse zombando dele. Eu vou deixar tu aproveitar aí desse orgulho, mas tu tá humilhado já. Tu já perdeu.
Eu vou deixar aí tu humilhar os meus filhos, mas um dia tu vai beber do cálice da minha ira. Sabe de uma coisa? Às vezes, quando nós olhamos os escritos bíblicos, o que parece é que Deus tá zombando com o inimigo, assim, zoando, deixando ele bem à vontade, sabe? Como se estivesse brincando de bila. Eu vou fazer isso aqui, vou permitir isso aqui. Não, isso aqui não, sai fora. Esse aqui eu vou deixar só para dar um gostinho a ele, mas depois a minha ira vai cair sobre ele. Soberania de Deus. Soberania de Deus, meu irmão. Isso é soberania de Deus. Amém? Talvez você sinta medo em sua humanidade, isso é normal. Mas sempre que você olhar para Ele, lembre-se, os que olham para Ele, e neles não há sombra de dúvida nenhuma. Se você olha para Deus, você não vai ter dúvida. Como eu sempre digo, Ele é a resposta antes de qualquer pergunta, cara. Ele é a cura antes de qualquer doença. Ele é vida antes de qualquer morte. Ele sempre foi a eternidade antes dele mesmo criar. Ele é antes de tudo existir. Não tem como fugir de Deus. Não tem. Deus continua soberano e Ele está nos chamando. E nós devemos ir. Devemos responder a essa soberania. Devemos temer, porque Ele já venceu o reino das trevas. Precisamos ir, irmãos. Em 1854, no bairrozinho de Londres, onde ninguém dava nada, Deus levanta um homem chamado Charles Spurgeon para pastorear pessoas lá. O ministério dele estava sendo um sucesso. Pessoas se convertendo, a igreja lotando. De repente, vem a doença da cólera. E naquela época não tinha o mesmo tratamento que agora. E aí, uma doença grave de desidratação, todo mundo sabe. Estima-se que morreram mais de 23 mil pessoas na época. E sabe o que é que Charles Spurgeon estava fazendo? Ele poderia ter ido cuidar da vida dele, poderia ter viajado, poderia ter ido embora. Mas eu vou dizer aqui, qual é a resposta de quem encontra o trono de Deus para você. Durante a epidemia da cólera, Charles Spurgeon dizendo: durante a epidemia da cólera, embora eu estivesse com muitos afazeres no meu país, eu desisti de todos eles para ficar em Londres e visitar os doentes e moribundos. Eu senti que meu dever naquele lugar era fazer isso em um tempo de morte e de luto. Essa é a resposta de quem vê o trono de Deus. Ele não vai embora, ele não é covarde. Ele responde com ação diante daquele que o chamou, cara. Mesmo que os tempos estejam difíceis, mesmo que o tempo seja de caos, é isso que o Senhor quer de você. Segunda Guerra Mundial se inicia em 1939 e vai mais ou menos até 1945 a 46. Em julho de 1907, estava nascendo um homem chamado Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill morreu em novembro de 1954, se eu não me engano. Você sabe qual foi o maior período de relevância, sucesso, para que você entenda, na vida de Leonard Ravenhill? Foi no meio da Segunda Guerra Mundial. Foi onde Deus levantou ele em meio ao caos, cara, para cuidar de pessoas. E sabe de uma coisa? É o que Deus quer. Homens e mulheres corajosos, que em meio ao caos se levantam e fazem a vontade de Deus. No meio de pessoas apavoradas, em tempo de levar um tiro, ele levava pessoas para dentro de casinhas e discipulava elas, cuidava delas e avançava.
E se você for ver a história de Leonardo de Ravenhill, parece que no abrir de sua boca você sente assim a presença de Deus. É Deus, cara. Homens a qual obedecem a Deus, eles não caminham só, eles vão com Deus. Sempre, sempre. É no vale, é no monte, é em tudo, Deus está lá. David Brainerd, o genro de Jonathan Edwards. Teve uma época da vida de David Brainerd que ele sempre teve anseio e desejo de pregar e cuidar de pessoas, só que teve um tempo a qual ele não via esse resultado imediato. A sua história diz que ele resolveu cuidar da vida dele e foi fazer uma faculdade. Só que ele estava com convicção de que, cara, eu não vou esfriar. Eu vou, mas eu não vou esfriar. Quando ele chegou na faculdade, ele esfriou. Ele esfriou e passou um tempo. Só que no período da vida dele, Deus pegou ele. E em certo momento, em certa fase da vida dele, ele ia quase todos os dias no meio do mato chorar por um povo que ele não conhecia. Ele gritava e gemia todos os dias para que ninguém escutasse ele lá no mato, debaixo de uma árvore, gritando, chorando, sendo arregaçado pela presença de Deus. E você sabe, Deus se revelou a ele, falou com ele, e você sabe para onde ele foi? Para um lugar que ninguém via ele. O documentário diz que David Brainerd subia vales, montanhas, atravessava rio, para ir cuidar de índios, irmãos. Numa aldeia que ninguém via, ninguém conhecia, ele estava lá. E essa é a resposta de alguém que tem uma revelação de Deus, olha para o trono de Deus e avança. O cara não queria relevância, não queria dinheiro, não queria sucesso, ele só queria obedecer a Deus. E você sabe qual foi o galardão dele? Ele morreu aos 29 anos, se eu não me engano. E você sabe qual foi o galardão dele? Tuberculose. Ele pegou tuberculose. Na história desse homem diz que ele pregava e cuspia sangue. E teve uma hora que ele não aguentou mais, porque ele ficou tão fragilizado. E ele voltou sozinho de lá e disse que queria morrer em casa. Sua esposa colocou ele na cama. E você sabe o que ele disse? Ele disse antes de morrer, se eu tivesse 1000 vidas, todas elas eu entregaria para o Senhor. Essa é a resposta de quem vê o Senhor, de quem viu o Senhor sobre um alto e sublime trono. E o que essa casa precisa, o que você precisa é olhar para Deus. Se você olhar para mim, eu vou te decepcionar. Mas se você olhar para o Senhor, você entende que o caos existe, mas quem é a solução é Ele. Quem tem a resposta é Ele. Somente Ele, irmão. Você acha que Deus te chamou em vão? Você acha que está aqui em vão? Você acha que está sentado nessa cadeira em vão? Você não está aqui em vão. Há um propósito de Deus na tua vida, cara. E você precisa responder isso. E rápido. Rápido, cara, rápido. Jovens moravianos, história bem conhecida. Se vendeu também por um povo que eles nem conheciam. Se vendeu como escravos. E sabe, eles não tinham garantia de que ia se render milhões de pessoas lá. Eles não tinham certeza de nada. Mas eles só disseram, eis-me aqui, Deus. Se você quer me levar para aquele povo, eu vou. E a resposta deles foi que o cordeiro receba a recompensa de seu sacrifício. Qual vai ser a sua resposta? O que é que você acha que o cordeiro merece, irmãos? Seus achismos, suas desculpas, suas inconstâncias?
suas raivas, indignações, suas indagações. Ergue os teus olhos e olha para o trono, lá está a tua resposta. Jesus disse quando foi morrer na cruz, em Filipenses capítulo 2 a gente vai ver, Jesus se entregou por amor a nós, e sabe de uma coisa? Jesus se esvaziou de tudo, menos do seu amor. Isso foi por mim e por você. E eu entendo que você pode não ter nada, mas o que você precisa é ter amor por aquele que nunca falha, cara. Um amor verdadeiro que resulta em ações, obediência. Aqueles que me amam, me obedecem. Isaías vê o Senhor. Isaías vê o Senhor, vê a glória de Deus. E aqui nós podemos perceber duas visões de Isaías, a de Deus e a de si mesmo. Quando Isaías vê Deus, ele se vê. E eu quero te dizer uma coisa, a glória de Deus, ela não é como muitos pensam. Tem momentos sim que ela te causa um êxtase, como eu, terça-feira, o Matusael me viu humilhado lá. Traz também, né, misericórdia. Então tem momentos que a glória de Deus, ela te causa algo assim inexplicável que tua carne não suporta. Tu também viu, Gaia. Mas você sabe qual é o propósito da glória de Deus revelada ao homem? A teofania de Deus, a revelação de Deus para o homem, é acabar com o eu dele. Quando Isaías vê Deus, ele se vê. E é por isso que ele diz, ai de mim, cara. Eu sou um homem de impuros lábios. Olhar para o trono de Deus é desafiador. Porque você vai se ver. E você vai ver o quanto você é um pecador dependente de Deus, cara. Eu quero encorajar você hoje a olhar para o trono de Deus. Não para que você enxergue a vida do próximo, mas para que você se enxergue e veja o quão necessitado nós somos de Deus. Sabe, isso me revela que muitos de nós estamos cegos, como eu falei lá no começo. E é porque não estamos olhando para Deus. Estamos olhando somente para, como o próprio Paulo fala, o Deus deles é o seu próprio estômago, a sua própria entranha. Como que ele quer dizer, como se ele quisesse dizer, o Deus dele é o eu deles, é as vontades deles. E muitas vezes nós não enxergamos Deus porque olhamos para nós, irmãos, somente para nós aqui, ó. E há um desafio para você essa noite. Olhar para Deus e aniquilar o seu eu. É isso que Deus quer. Eu não falo para você olhar para Deus e olhar para a vida do teu próximo. É olhar para si mesmo. Para si mesmo, para dentro de você e analisar o quão carente nós somos de Deus. Beleza, eu disse todas essas coisas e talvez você pense, mas Daniel, tu me disse tudo isso aí e eu vejo vocês aí tocando, queimando por Jesus, lendo Bíblia, mas eu quero te dizer algo. Eu ainda sou preso em vícios, eu ainda tenho muitos erros que eu cometo. Esse pode ser um dos seus argumentos. Eu ainda consumo sites que não é para mim consumir. Estou preso em coisas que não é da vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não é outra pessoa que Deus quer levantar, é você. É você mesmo que está preso aí. É você mesmo que está em pecado. É você mesmo que fracassou e está fraco. É você que Deus quer levantar.
A Bíblia diz que a brasa de Deus, do trono de Deus, voou até Isaías e purificou ele. Você acha que Deus não tem poder suficiente para te purificar, irmão? Você acha que Deus não tem poder o suficiente para te libertar? Se Ele nos libertou, por que é que Ele não pode te libertar? Se Ele nos tirou das trevas, das amarras de Satanás, por que é que Ele não pode te tirar, mano? O poder de Deus não tem limites. É feito como Ele quer, mas não tem um fim. Agostinho de Hipona, quando Deus buscou ele, alcançou ele antes de ele se tornar o que conhecemos, o passado dele revela que ele era um homem viciado em casas de prostituição. Deus tirou ele de lá. É interessante que certa fase da vida dele, ele estava passando em frente aos bares e as mulheres chamando: Agostinho, Agostinho, vem aqui. Agostinho, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E ele nada de dar ouvidos. Certa vez a mulher perguntou: por que é que você não para? Como se está se fazendo de doido. Aí ele disse: aquele homem que vocês conheciam morreu. E seguiu avante. Sabe de uma coisa? Quando os sites vierem te tentar, depois de uma transformação de Deus, você vai dizer: aquele homem que lhe consultava morreu. Quando as tentações vier, você vai dizer: aquele homem morreu, cara. Quando a vontade de se embriagar vier, aquele homem morreu. É isso que Deus quer fazer na tua vida. É isso que a brasa do altar de Deus resulta numa vida transformada, purificada, cara. Para Deus. Somente para Deus. Deus quer te purificar hoje. Para que assim nós não amemos a Deus só de palavras. 1 João, do capítulo 1, do versículo 3 a 18. Põe aqui, Gabizinho, por favor. Estou quase terminando. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte de Deus, dele temos ouvido e vos anunciado, é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. A ação de Isaías que ele fez: ai de mim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, até aqui. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então o seu pecado não assusta, não espanta Deus. Deus conheceu pessoas e conhece pessoas que cometeu coisas mais absurdas do que aquelas da qual cometemos no nosso secreto. Mas agora sim, como um certo homem diz, a sua confissão de pecados tem que ser tão escandalosa quanto o pecado que você comete. Tá ligado, né?
quanto pecado que você comete. Então hoje eu te chamo para escandalizar, cara. Para cometer um escândalo de confissão aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não me entenda mal, não é por meio das suas ações que algo vai acontecer. Mas o que Deus quer é que você se humilhe e reconheça que somente Ele pode te transformar, assim como transformou Isaías. Amém? Então assim, a gente falou sobre o trono de Deus, sobre a soberania de Deus, Deus assentado no trono, Deus sempre lá, o que o trono significa, quem Deus é assentado sobre o trono, falou sobre a confissão de Isaías, e aqui eu estou te dando chaves para você encontrar esse lugar. Uma das primeiras coisas que te levará a enxergar o trono de Deus mais uma vez, ou continuar enxergando, é confessar os seus erros, é dizer, ai de mim, sou um pecador carente de Deus. Porque quando você se submete a Deus e ao seu senhorio, cara, você está dizendo, Deus, não tem outro além de ti, só tu é dono da minha vida. E é isso que Deus quer fazer hoje, nesse lugar aqui. Deus não está de brincadeira, irmãos. Sabia disso, que Deus não brinca com você? Amar a Deus e servir a Ele é bem sério, cara. E se Deus está dando essa direção hoje para você, para que a mesa do Pai, as pessoas que aqui estão, fixem os olhos no seu trono, é porque Ele tem uma urgência. Caminha, fixa os olhos no meu trono, esquece do caos. O caos sempre vai ser uma realidade, sempre vai existir, mas a resposta, a resolução está no Senhor, no trono de Deus. Não é em pastor Gleides, não é em Janiel, não é nos líderes dessa casa, não é na banda, é no Senhor. Então eu te chamo para esquecer a banda, esquecer o pastor e olhar para Deus, olhar para o trono de Deus. É isso que Deus quer. Olhe para o trono de Deus, olhe para o trono de Deus, olhe para o trono de Deus, olhe para o trono de Deus. Fixe os seus olhos no trono de Deus. Fixe os seus olhos no trono de Deus. O tempo está propício para nós nos levantarmos e fazer a vontade de Deus. Vamos. Isaías entendeu o chamado de Deus, viu que Deus era soberano e disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não sei você, mas eu vou avançar e eu quero que você vá comigo. Vamos juntos. Vamos juntos. Eu não te chamo somente para um cargo eclesiástico, irmãos. Te chamo para amar o Senhor, cara. Para comer e beber do seu pão e do seu vinho. Eu te chamo para isso. Para juntos nós nos fascinarmos pela face de Deus. Para juntos nós caminharmos em lágrimas, em risos. Termos comunhão na mesa do Senhor. Para que assim a gente venha compartilhar daquilo que Ele derramar sobre nós. É para isso que eu te chamo. E eu não te dou uma garantia de sucesso, eu não te dou uma garantia de dinheiro, eu não te dou uma garantia de relevância, de reconhecimento muito menos. Mas eu te dou uma garantia de que se você olhar para o trono de Deus, você sempre, sempre vai ter Ele contigo para onde você for, para onde Ele te levar. Sendo no vale, no alto, seja onde for, cara. Se você olhar para o trono de Deus, Ele está contigo. É Ele que vai fascinar os teus olhos. É na doença, é na alegria, é no choro. É para isso que Deus te chamou.